Graças a Deus, boa noite, meus queridos. Amém? Ou não amém? Muita chuva? Chuva de bênção. Quem lembra? Chuva de o Senhor. Chuva de graça. Nossa igreja. Dai-me chuvas Constante. Chuva do Consolador. Que bênção, hein? Saudade. Vamos ficar de pé, vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração, culto de celebração. Muita chuva, mas é chuva de bênçãos. Chuvas de bênçãos que o Senhor preparou para nossas vidas. Vamos ler um texto da palavra do Senhor. Você que trouxe aí a palavra de Deus, abra aí comigo no Salmo 139. Deus onisciente, e Ele é onipotente, ou seja, Ele sabe tudo, Ele sabe o que nós estamos pensando, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, não é, queridos? Nós estamos aí clamando, estamos aí orando pela nossa pequenina Betinha, e eu sei que o Senhor vai entrar com providência. Aleluia, Deus é tremendo, queridos. Salmo 139, amém? Amém ou não amém? Amém. Senhor, tu não me sondas e nem me conheces. Não, está escrito assim não, né? Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quanto me assento e quando me levanto. De longe, olha, não é de perto, é de longe. Ele já sabe todas as coisas, penetra os meus pensamentos. Por isso a onisciência do Senhor. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Aleluia. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado, não o posso atingir. Imagina o salmista, depois de identificar esses 4 versículos, 5 versículos, ele falou: Senhor, isso não dá para me entender não. É muito poder, é muita onisciência, é muita presença, né? E ele vai agora começar a falar: para onde me ausentarei? Do teu Espírito. Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se passa a minha cama no mais profundo abismo, o que acontece? Lá estás. Lá estás o quê? Também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. Aleluia. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior. Você sabia disso? Pois tu me formaste o meu interior, tu me teceste o seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis. Grandes são as tuas obras. Nós vamos cantar esse louvor. Já começamos, nos ajude, por favor. Maravilhosos me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram substâncias ainda informe. Olha como nós temos valor, queridos. Ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Falamos disso pela manhã hoje, né? E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles ainda havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos.
Será o que Deus está pensando de mim nessa hora? Glória a Deus. Será o que Deus está pensando da Igreja Nova Vida em Itaipuaçu nessa hora? Será o que Deus está pensando da Igreja Nova Vida em Belfor Roxo nessa hora? Será o que Deus está pensando de cada um de nós nessa hora? Será que o que Deus está pensando de cada adorador e adoradora que buscou nesse domingo, nos 4 cantos deste mundo, se render à presença do Senhor, se render à glória do Senhor e buscar a face do Senhor? Será o que Ele está pensando, né? Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Só tem. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem somas grandiosas dos teus pensamentos ao meu respeito, a respeito da tua igreja, a respeito do teu povo, Senhor. O Senhor me conhece. O Senhor me conhece, Pai. Se eu me esconder para a direita, para a esquerda, o Senhor sabe. Se eu tentar fugir do teu Espírito, o Senhor ainda me encontra. Ó Pai, nós estamos aqui nessa noite porque nós queremos ser encontrados por Ti, Senhor. Aleluia. Perdoa os nossos pecados, recebe o nosso louvor e a nossa adoração, porque não é louvor e adoração para homens e nem para a igreja, é para Ti, Senhor. Então nós temos que oferecer o melhor louvor para o Senhor, a melhor adoração. Senhor, a melhor salva de palmas, o melhor levantar de mãos, abrir de nossas bocas, a melhor manifestação do nosso corpo para o Senhor, porque Tu és maravilhoso. Os nossos dias todos estão contados, o Senhor já colocou os sorrisos, os pensamentos são eternos, são muitos ao nosso respeito, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor, nessa noite. Receba o nosso louvor e a nossa adoração nessa noite, da tua igreja também, da igreja que está chegando na live. Seja com cada um, meu irmão e irmã, que nessa noite, Pai, verdadeiramente veio aqui para te exaltar. Veio aqui, Senhor, para declarar que Tu és Rei, Tu és Senhor, Tu és libertador, Tu és aquele que tem as bênçãos para as nossas vidas. Tu és maravilhoso, Senhor, Tu és grande. Receba a nossa adoração, a adoração do Teu povo, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém, querido? Glória a Deus. Queria compartilhar uma palavra de Deus com você nessa noite, seguindo o mesmo tema que foi falado amanhã, que é o tema do nosso ano, né? Do ano de 2026. Você sabe qual é o tema que nós estamos tratando? Alguém lembra qual é o tema que nós estamos tratando? Quero trazer memória. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu não vou prometer, porque eu tenho falhado nas minhas promessas, né? Eu falo assim, vou ser rapidinho, né? Mas pode ter certeza que antes das 10 você chega em casa, não Glória. hoje. Eu queria ler com você o capítulo 3 de Lamentações de Jeremias. Eu queria ler os 21 versículos, versículo 1 até o versículo 21. Até o 22. Eu queria que você lesse comigo com bastante atenção sobre esse texto. A palavra do Senhor diz assim, querido. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 1. Eu sou homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz.
Deveras ele volveu contra mim a mão de contínuo todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Versículo 7. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com os grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Meu Deus. Fechou os meus caminhos, verso 9, com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas, fez-me como um urso a espada, um leão de emboscada. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, deixou-me assolado, entesou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Verso 13 diz: fez que me entrasse no coração as flechas da sua aljava. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo. E a sua canção todo dia fartou-me de amargura, saciou-me de absinto, fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza, afastou a paz de minha alma, esqueci-me do bem. Verso 18: então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Aí no verso 21 ele diz: quero trazer à memória o que me dá esperança. Pai, nós te agradecemos, Deus, por esse momento da tua palavra, ao qual nós dependemos totalmente de ti, para que o teu Espírito continue falando aos nossos corações, porque nós cremos que o teu Espírito já está falando desde o início do culto da manhã, desde a escola bíblica, Pai. E o Senhor continuará falando conosco nesta noite. Mas, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir de Ti nessa noite. Que essa palavra, Senhor, ela venha reacender a chama da esperança em nossos corações. Para que nós possamos estar fortalecidos pela Tua graça, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia, Senhor. Fala conosco nessa noite, Jesus. É o que nós pedimos, já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, querido. Querido, essa palavra é uma palavra que talvez para nós falarmos um pouquinho de esperança, a gente precisa entender o cenário ao qual Jeremias ele se encontrava, que não é um cenário diferente do que nós vivemos hoje atualmente. A palavra de Deus diz, quando Deus chama Jeremias, lá no capítulo 2, capítulo 1, ele começa falando que primeiro, Jeremias, eu velo pela minha palavra para se cumprir. Jeremias foi chamado para pregar para o povo que era o povo dele. Jeremias foi chamado para pregar para o povo que estava vivendo a idolatria, estava vivendo longe dos caminhos do Senhor. Jeremias foi chamado para pregar para um povo que estava vivendo em ruínas. E a gente começa a entender, você leu todo o texto de Jeremias, todo o livro de Jeremias, você vai começar a ver que não foi uma tarefa fácil para Jeremias.
Porque Jeremias não encontrou facilidade para pregar para o seu próprio povo. Jeremias foi chamado para pregar para o seu povo e o seu povo rejeitou. O seu povo não aceitou a palavra qual Deus havia colocado na boca de Jeremias para falar para o povo, que estava com o coração duro, vivendo uma idolatria, vivendo situações reprováveis. E Jeremias, ele reclama, ele fala com Deus, por quê? Porque ele não merecia isso, ele não queria fazer isso, mas Deus o escolheu para fazer isso. E eu acredito, por conta disso, Deus permite que ele escreva lamentações, para que ele possa registrar, dissertar tudo aquilo que ele viu em ruína. Mas, querido, em algum momento da vida de Jeremias, ele viveu essa situação por uma única razão. Se você ler lá o livro do profeta Samuel, vocês lembram quando Deus chama Samuel e diz: Samuel, o povo quer um rei. E Samuel ficou triste no seu coração, porque Samuel era profeta e transmitia a palavra de Deus para o povo, mas o povo queria um rei, porque todas as nações queriam um rei. E aí Samuel estava triste, e Deus fala para Samuel: Samuel, não se preocupe, porque eles não estão fazendo com você, eles estão fazendo comigo. Porque Samuel queria a aprovação do povo. A mesma coisa Jeremias queria a aprovação daqueles ao qual ele foi enviado para pregar a palavra de Deus. Mas para quem ele foi pregar, o rejeitou. Para quem ele foi pregar, por aqueles que o mataram. Querido, nós às vezes passamos circunstâncias ou situações porque nós queremos o quê? Aprovação. Porque a gente acha que se alguém falar algo de mim, eu vou ficar preocupado e eu não vou dormir e eu vou ficar... Querido, é porque nós vivemos num momento em que todo mundo está entrando em litígio, porque quer a aprovação do outro. As nossas brigas, às vezes, um com o outro, é porque a gente quer a aprovação do outro. Se falamos alguma coisa e se o outro não concorda, a gente entra em litígio. Porque nós queremos aprovação, nós queremos aplauso, nós queremos... Mas Jeremias, ele entendeu justamente por isso. Porque ele foi pregar por uma nação em ruína, por um povo que estava destruído, por um povo que estava adorando a outros deuses, e que era o seu povo. E esse mesmo povo rejeitou. E aí ele fica triste, porque como é que Deus manda ele pregar para um povo que era o povo dele? E aquele povo rejeitou. Mas em algum momento, querido, Jeremias deu uma injeção de ânimo, e ele declara em Lamentações, capítulo 3, verso 21, que independente daquilo que ele estava vivendo, ou que ele viveu, ele diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Porque ele entendeu que não era a aprovação do povo. Ele foi chamado para pregar o Evangelho, pregar a palavra ao seu povo. O seu povo rejeitou, mas ele não precisava da aprovação do povo. Ele precisava da aprovação de Deus. Amém. Glória a Deus. Muitas vezes, querido, nós deixamos de fazer a obra de Deus, porque nós queremos a aprovação do homem. Nós queremos a aprovação de pessoas. Nós queremos like, nós queremos visualizações. E quando alguém não concorda com o que eu penso, a gente entra em litígio. Porque nós queremos a aprovação do outro. Entenda uma coisa, querido: a aprovação que você precisa. A aprovação de que você precisa estar querendo receber é a aprovação do Altíssimo, daquele que te chamou para fazer a boa obra. Você precisa querer ser aprovado por Ele.
Você precisa querer fazer a vontade dele. E Jeremias, ele entende isso, por isso que ele declara em Lamentações 3:21, quero trazer a memória do que me dá esperança. E o livro de Lamentações, querido, ele foi escrito justamente no momento, não foi no momento de vitória, foi no momento de ruínas, onde as ruínas de Jerusalém, o povo perdeu a cidade, o templo, a identidade, e parecia ter perdido até o próprio Deus. E você lembra desse tempo? Quando a Bíblia fala desse tempo, você lembra lá em 2 Crônicas 7:14? Salomão inaugura o templo. Deus fala na madrugada com Salomão e diz que quando aquele povo adorasse, Deus habitaria naquele lugar. A presença de Deus estaria com eles. E é o versículo célebre que todo mundo conhece. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender, o que ele vai fazer? Ele vai ouvir e vai sarar o quê? A sua terra. Mas eu queria convidar você a ir lá em 2 Crônicas 7, a partir do verso 19, que ele fala justamente desse momento aqui. Que ele fala o seguinte, a partir do verso 19 ele diz: porém, se vós vos desviares e deixares os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos escrevi, e fordes servir a outros deuses, eu adorares, verso 20, então vos arrancarei da minha terra que vos dei, e esta casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença, e a tornarei em provérbio e motejo entre todos os povos. Dessa casa, agora exaltada, todo aquele que passar por ela, todo aquele que por ela passar, pasmará e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com essa terra e para com essa casa? Aí o verso 22 ele responde: responder-se-lhe-á, porque deixaram o quê? O Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e o adoraram e o serviram. Por isso trouxe sobre eles todo esse mal. Então, Deus já havia dito lá atrás o que ia acontecer. Jeremias ele é chamado no momento em que o povo estava vivendo essa situação, porque Deus falou para Salomão: olha, a minha glória está aqui nesse lugar, mas se esse povo me abandonar, se esse povo deixar de me servir, o que vai acontecer? Muitos passarão em frente ao templo e dizer: ué, mas aqui não era a casa do Senhor? Aqui não era a casa onde Deus habitava? E agora por que está em ruínas? E ele vai dizer assim: mas eles vão saber que eles se desviaram da minha presença. Então Jeremias ele é chamado para pregar nesse cenário. Jeremias ele escreve chorando, ferido, cansado. E querido, deixa eu abrir um parênteses aqui. Nós terminamos o ano de 2025 e a gente tinha uma expectativa, né? O ano de 2026 vai ser maravilhoso. Nós estamos aí no 25º dia do ano de 2026. Aí eu pergunto para você: o que mudou, irmão? Se eu fosse fazer uma pergunta para você nessa noite, o que mudou nesses 25 dias do ano de 2026 na sua vida, de 2025 até agora? Porque muda um ciclo, você cria expectativa, você faz planejamento, mas o que mudou nesse início de
de ano. Querido, deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Talvez o cenário seja o mesmo. Talvez o ambiente seja o mesmo. Mas o que precisa mudar é a sua mentalidade diante daquilo que você está vivendo para o Deus que você continua servindo. Glória a Deus. Amém. Por quê? O cenário não vai mudar. Quem tem que mudar? Sou eu. Porque às vezes você está vivendo o mesmo cenário, mas a tua realidade diz o seguinte: não, vai ser diferente. Talvez você já começou o ano de 2026 com muita luta, muita dificuldade, com muitas circunstâncias, muita tempestade. E aí você fala assim: poxa, mas parece que piorou do finalzinho do ano para cá, do ano que eu vi. Não. É porque, às vezes, querido, a gente permite que o nosso olhar está mais fixado nas circunstâncias, está mais fixado nos problemas, do que está fixado no alvo que é Jesus Cristo. E Jeremias, querido, é algo que ele não faz, ele não nega a sua dor. Ele não nega. Ele decide aonde ele vai colocar o seu foco. Aleluia. Jeremias, ele não nega a dor, ele não nega aquilo que ele está vivendo, ele não nega o seu cansaço, ele não nega aquilo que ele está vivendo, a sua realidade. Mas eu vou decidir onde eu vou colocar o meu foco. Glória a Deus. Que nesse ano de 2026, querido, você inicie ele já, nesses 25 dias que já foram. Que daqui para frente você diga para você mesmo: eu sei onde eu vou colocar o meu foco. Eu não vou colocar o meu foco nas circunstâncias, eu não vou colocar o meu foco nos problemas, mas eu vou colocar o meu foco no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Sim. Glória a Deus. O Salmo 42, querido, você conhece muito bem. O salmista, ele fala com a própria alma e ele diz: por que está batida a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? E ele vai falando que ele andava alegre com a multidão em festa para a casa do seu Deus. E em algum momento da sua vida, essa alegria, ela foi embora, a alma ficou abatida. E ele pergunta: por que está abatida a minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Mas ele diz: espere em Deus, porque eu ainda o louvarei pela salvação da sua face. E se a gente olhar, querido, um outro texto que a gente pode colocar nesse contexto, é o Salmo 73, o Salmo de Asaf. Salmo onde a gente vê o homem falando de que o ímpio prospera, que o ímpio faz as coisas erradas, mas para ele nada acontece, acontecem coisas boas. E ele, que era servo do Deus Altíssimo, que servia ao Senhor, estava vivendo uma situação de decadência. Mas se você continuar lendo o texto, você vai ver que ele diz que quando ele entra onde? Na casa do seu Deus. O Salmo 42 diz: por que está batida a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Mas ele começa a lembrar de quê? Que quando ele ia com a multidão em festa para a casa do seu Deus, isso não acontecia. O Asaf também, ele começa a reclamar, mas quando ele entra na casa do Senhor, entra na casa de Deus, ele começa a lembrar: opa, calma aí. Na casa do meu Deus, o salmista diz o quê? Na casa do Senhor há fartura de quê? De alegria. Me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Querido, você pode estar abatido, você pode estar passando por dificuldade, mas quando você entra na casa do Senhor, aqui há fartura de alegria, porque há esperança. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. Glória a Deus. Quando a alma está cansada, a sua alma está cansada, mas ainda está respirando. A alma pode estar cansada, mas você está respirando, porque Ele soprou em você o fôlego da vida. Jeremias, ele escreve Lamentações sentado, não em um lugar confortável,
para os sonhos interrompidos, para um povo ferido. Lamentações não é uma poesia bonita, uma oração sem lágrimas. É o retrato de alguém que ama a Deus, mas está machucado pela sua realidade. Jeremias, ele amava Deus, mas ele estava machucado pela sua realidade. Enquanto de nós, às vezes, querido, você ama a Deus, mas você está machucado pela tua realidade. Você está vivendo situações difíceis. Talvez hoje, querido, você esteja vivendo uma situação assim. Você vem ao culto, mas está cansado, cansada. Você ora, mas parece que as suas orações não são ouvidas. Você crê, mas estou lutando, está lutando para não desistir. Eu creio, Senhor, mas eu estou lutando para não desistir. E é nesse contexto que Jeremias declara: eu quero trazer à memória o que não dá esperança. Aleluia. Isso nos ensina, querido, que algo profundo, que nem toda memória gera vida. Há lembranças que adoecem a alma, mas há lembranças que sustentam a nossa fé. Há lembranças que te adoecem, lembranças do passado, lembranças que te machucaram, lembranças que fez você viver situações horríveis, difíceis, mas há lembranças que sustentam a tua fé. Glória. Por isso que ele diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aleluia. E por isso, topo da mensagem da luz dessa noite, querido: o que você alimenta na sua memória define o estado da sua alma. Porque Lamentações aqui 3, 19, 20, ele fala isso. Lembra da minha aflição no meu pranto, do absinto do fel. Minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Jeremias ele acaba sendo honesto com ele mesmo. Ele lembra da dor, da perda, do sofrimento. Deus, querido, não nos chama para negar a realidade, mas Ele nos chama para não morarmos nela. Deus não te chamou para você negar, mas você não vai morar nessa realidade que você vive hoje. Glória a Deus. Provérbios 23, verso 7 diz, se você quiser acompanhar, Provérbios 23, verso 7 diz: assim como imagina em sua alma, assim ele é. Quando nós só lembramos da dor, querido, quando você só lembra da dor, o que acontece? A fé, ela enfraquece, o coração endurece, a esperança se apaga. Por quê? Você só lembra da dor. Mas Jeremias ele faz algo intencional, porque ele fala que ele quer trazer a memória. Isso é uma decisão espiritual, não é algo emocional. Eu quero trazer a memória o que me dá esperança, é uma decisão. Ainda que a minha realidade, a minha mente está dizendo que está difícil, que as coisas não vão acontecer, mas eu decido e eu falo para mim mesmo: eu quero trazer a memória o que me dá esperança. Porque, querido, você pode dominar os teus pensamentos. Aleluia. Você não pode permitir que pensamentos ruins ataquem a tua mente, a ponto de você negar a tua fé, a ponto de você olhar para a sua dor, olhar para as circunstâncias, e isso ser maior do que aquilo que Deus tem para a tua vida. Salmo 77, verso 11 diz: lembrar-me-ei das obras do Senhor
certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Há pessoas, querido, que estão presas à situação atual, mas pelas lembranças que reviveram todos os dias. O Espírito Santo hoje, querido, quer nos convidar a mudar o foco da nossa memória. Glorificar e exaltar o nome do Senhor. A segunda coisa que eu queria falar com você nessa noite: a esperança nasce quando eu me lembro de quem Deus é, não do que eu sinto. A esperança nasce quando eu me lembro de quem Deus é, não o que eu sinto. Deus. Oh, aleluia. E é o que ele fala no versículo 23, 22 e 23, diz: a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. A esperança, ela precisa nascer quando eu lembro de quem Deus é, não do que eu sinto. Se eu fosse perguntar para você o que você está sentindo nessa noite, você ia falar um mix de sentimentos. Mas a nossa esperança, querido, a gente precisa lembrar quem Deus é. Quem Deus é na tua vida. Oh, glória a Deus. Jeremias não diz: eu estou bem, tudo melhorou. Não, ele diz: ainda estamos de pé, porque Deus é misericordioso. Aleluia. Por isso que ele fala que a misericórdia do Senhor é a causa de não somos consumidos. Se nós ainda estamos de pé, porque Deus é misericordioso. Se você está aqui nessa noite, se você está de pé, se você tem sido sustentado por Deus, é porque Ele é misericordioso. É verdade. O Salmo 103, verso 8, ele diz: compassivos e misericordioso é o Senhor. Salmo 136, verso 1, porque a sua misericórdia dura para sempre. Todas as vezes, querido, que nós não temos resposta, mas você pode não ter resposta, mas você tem fôlego. Talvez você não tenha solução, mas você ainda tem sustento. Deus tem te sustentado. Aleluia. E isso é a misericórdia de Deus em ação. Se você tem um sustento, se você tem um fôlego de vida, a misericórdia do Senhor está sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Se Deus te sustentou até aqui, ele pode ter certeza, Ele jamais vai te abandonar. E a promessa dele: estarei contigo todos os dias, até a consumação do século. Terceira coisa que eu queria ver contigo nessa noite, querido: Deus é fiel, mesmo quando a vida parece discutir isso. Por quê, querido? Lamentações 3, 23, que nós lemos aqui nessa noite. Ele diz que renova-se a cada manhã. Grande é o quê? A sua fidelidade. Jeremias diz, olhando isso para as ruínas. Jeremias, ele olha, olhando para aquele cenário de destruição. Templo derribado, o povo idólatra, adorando outros deuses, o povo não aceitando a palavra de Deus, a mensagem ao qual ele pregava, o povo não aceitava. Mas diante desse cenário, ele olha e ele diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada dia. Talvez a gente acaba vivendo situações, querido, todos os dias. Talvez o cenário que a gente olhe hoje seja um cenário não muito bom, um cenário ruim. Mas qual é a tua certeza do teu amanhã? Porque a palavra de Deus nos diz em Mateus 6,34 que o amanhã pertence a quem? A Ele, a Deus. E a gente olha para a situação que a gente está vivendo hoje, mas Jeremias diz:
você olha para o cenário e fala: a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, grande é a tua fidelidade, Deus tem sido fiel para conosco. Amém. Glória a Deus. Grande é a tua fidelidade, Senhor. 2 Timóteo 2,13, ele diz que mesmo que nós ainda sejamos infiéis, né? Mas ele permanece fiel. Números 23, verso 19. Ele diz o quê? Que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria. A fidelidade de Deus não é medida pelo que sentimos, querido. A fidelidade de Deus não é pelo aquilo que nós sentimos, mas pelo que Ele prometeu. Obrigada, Senhor. Ele nunca volta atrás da sua palavra. A fidelidade de Deus não é pelo que eu estou sentindo. Eu estou triste. Eu estou ferido. Eu estou sentindo dor. Estou passando por privações. Eu recebi um laudo médico. Independente das minhas emoções, Deus continua fiel. Nós experimentamos da sua fidelidade. Glorificado, exaltado o nome do Senhor. Porque não é pelo que eu sinto, é pelo que Ele prometeu. Ele prometeu para nós coisas boas. As promessas dele irão se cumprir nas nossas vidas. Obrigada, Jesus. Porque Ele é fiel, aquele que prometeu é fiel, querido. A quarta coisa que eu queria ver contigo nessa noite: esperar em Deus é um processo de cura e não castigo. Talvez você esteja esperando no Senhor e fale assim: Senhor, eu não aguento mais. Queria falar isso. Além de mim. Mas esperar em Deus é um processo de cura, não é um processo, não é um castigo. Deus não está te castigando. As pessoas sem o entendimento espiritual diz: está passando por isso, que tem alguma coisa de errado, está em pecado. Vocês lembram lá dos amigos de Jó? Amigos legais, né? Será que só Jó tem amigos assim, irmão? Só Jesus, né? Está vivendo assim porque está em pecado, Jó. Mas, querido, o processo que nós vivemos não é um castigo de Deus. A gente já ouviu essa expressão, né? Quem não vem pelo amor. Aí você ouve essas pessoas e fala assim: Deus é um carrasco. Deus, olha, mas Deus é bom. Como que Deus pode... Querido, não é. Há um Deus que cuida de você, que cuida da sua casa, que cuida da sua família. Aleluia! Por isso que Jeremias diz: bom é o Senhor para aqueles que esperam nele. Aleluia! Esperar não é uma tarefa fácil, irmão. Esperar dói, irmão. Esperar dói. Mas esperar em Deus nos ensina dependência. Isaías 40, verso 31. Vocês conhecem muito bem. O que espera no Senhor renovarão suas forças. Salmo 27, verso 14 diz: espera no Senhor, anima-te. Davi, ele foi ungido rei, mas passou anos e anos fugindo. Entre a promessa e o cumprimento, Deus está fazendo o quê? Formando o quê? O caráter de Davi. Aleluia. Querido, o tempo da promessa, às vezes, é um processo que às vezes dói, que às vezes machuca, que às vezes traz um sentimento para nós de abandono, ou que às vezes pensamos até em desistir, mas é nesse processo de espera que Deus está forjando o meu e o teu caráter para viver as grandes coisas que Ele tem para mim e para você. Glorificar, exaltar o nome do Senhor.
Às vezes Deus não muda a situação imediatamente. Sabe por quê, querido? Às vezes Deus não muda a situação imediatamente, porque primeiro Ele está mudando quem? Nós. Verdade, Jesus. Deus não vai mudar a situação se primeiro nós não nos posicionarmos diante dEle. Qualquer situação que nós estejamos vivendo, Deus não vai mudar se primeiro mudar a nós. Deus primeiro quer mudar a nós, para podermos viver o sobrenatural dele nas nossas vidas. Glorificar e exaltar o nome do Senhor. Deus não rejeita para sempre. A dor tem prazo de validade. Você crê nisso, querido? A dor tem prazo de validade. Lamentação de Jeremias 3:31. Ele diz: o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça, 32, alguém usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Ou seja, Deus não vai rejeitar para sempre. A dor tem prazo de validade. A dor dura até um tempo, mas não é eterna. O choro tem limite. O teu choro tem limite. Você aguenta uma criança chorando no teu ouvido o dia inteiro? Quem aguenta, irmão? Aguenta mais não, né? Por isso que o salmista, ele no Salmo 34, verso 19, ele diz: muitos são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Glorificados é o nome do Senhor. Aleluia. Aí Paulo fala aos romanos, né, que as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que nos há de dar e a ser revelada, né? Se hoje está difícil, irmão, isso não significa que será para sempre. Deus não escreve história interrompida. Porque para Deus sempre há uma conclusão. Deus não escreve histórias interrompidas. A tua história é completa. Não vai ficar faltando parte. Porque não vai interromper aquilo que Deus escreveu para você. Ainda que, às vezes, é como você escreve um livro. Você tem livro velho em casa? Às vezes está faltando uma página rasgada. Você gosta tanto desse livro, né? Mas se você já leu ele várias vezes, você já até sabe o que está escrito naquela página. Mas, querido, a tua história não vai ser interrompida sem as promessas de Deus se cumprirem na tua vida. Porque Deus não escreve histórias interrompidas. Ele escreve recomeços, querido. Não há histórias que são interrompidas. Deus escreve recomeços. Deus quer escrever um novo recomeço para a tua vida, para a sua casa, para a sua família nessa noite, em nome de Jesus. E o sexto ponto, querido, para a gente se encaminhar para o final: a esperança em Deus sempre aponta para um amanhã melhor. Você crê nisso, querido? Amém. No verso 33 ele diz: porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos do homem. Jeremias 29, verso 11, ele diz o quê? Porque eu bem sei que pensamento tem o vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar ao fim que esse terás. E aí o Salmo 126, que você conhece muito bem, verso 5, ele diz que os que semeiam com lágrimas colherão o quê? Feixe de alegria. Deus transforma lágrimas em semente. Você está chorando? Você está plantando, você está semeando.
pode ter certeza que você vai colocar Aleluia. os seus peixes de alegria, glorificar, exaltar o nome do Senhor. Glória a Deus. E para nós terminarmos, querido, quando tudo parece perdido, a esperança ainda é uma escolha. Quando tudo parece perdido, a esperança, ela ainda é uma escolha. Hoje o Senhor nos chama a fazer o que Jeremias fez: não negar a nossa dor, não destruir a nossa fé e não abandonar a nossa esperança. Hebreus 6,19 diz: o qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Talvez nós aqui precisamos, querido, entender que Deus ainda está trabalhando quando você não vê. O fim ainda não chegou e a esperança ainda vive. Que essa esperança é Jesus Cristo. Essa esperança ainda vive. Amém, Jesus. Por isso que Jeremias declara: quero trazer a memória o que me dá esperança. Louvado é o teu nome, Jesus. Porque o novo motivo diz que a nossa esperança é a sua vida. Porque o Rei dos Reis veio nos buscar. Amém. Glória a Deus. A nossa esperança, ela está viva. Por isso que a nossa esperança não morreu e não morre. Porque a nossa esperança é Jesus. A nossa esperança vive. Oh, aleluia. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Glórias. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei o que vai acontecer essa semana. Eu não sei o que vai acontecer esse ano de 2026. Mas o que importa é que eu preciso trazer à memória o que me dá esperança. E o que me dá esperança é o Senhor. E eu vou viver, e eu vou adorar, e eu vou louvar, e eu não vou desistir. Porque eu sei que o meu Redentor, Ele vive. Glorificar, exaltar o nome do Senhor. Não permita, querido, que nada venha tirar a tua esperança nesse ano de 2026. Que todas as vezes que você possa passar por dor, possa passar por situações difíceis, circunstâncias, problemas, você possa trazer à memória o que te dá esperança. Traga à memória o que te dá esperança. E o que te dá esperança é Jesus, querido. Não abra mão de Jesus. Não abra mão dessa esperança. Porque essa esperança, ela não morreu, ela está viva. Essa esperança é Jesus. E essa esperança está aqui nessa noite para renovar a tua fé, para renovar a tua esperança, para dizer que Ele está aqui e você vive por conta dEle. Se você está respirando hoje, é porque Ele soprou em suas narinas. Glorificar e exaltar o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Não perca a tua esperança, querido. Jeremias, ele tinha tudo para negar a sua fé. Jeremias, ele foi chamado para cumprir um ministério fracassado. Jeremias, ele foi chamado para cumprir um ministério fracassado diante dos homens. Jeremias, ele foi chamado para viver um fracasso diante dos homens. Por isso que o mataram. Mas ele viveu o seu ministério obediente a Deus. E aquilo que ele tinha que cumprir, a promessa que Deus fez com ele, foi cumprida. Ainda que os homens não entenderam, mas Deus sabia onde estava o coração de Jeremias. Aleluia. Às vezes, querido, nós estamos vivendo e parece que nós não estamos vendo o que está acontecendo. Às vezes nós estamos vivendo e a gente fala: Senhor, a minha vida tem sido um fracasso. O meu ministério tem sido um fracasso. A minha família tem sido um fracasso. Para quem? Talvez para o mundo, mas para Deus. Você está firme, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Porque para os homens o ministério de Jeremias foi um fracasso, mas a palavra de Deus foi ministrada, a palavra de Deus foi falada para aquele povo, ainda que eles não ouviram, mas ele pregou o Evangelho. Ainda que você não veja os frutos, querido, da promessa, ainda que você não veja os frutos daquilo que você fala de Deus para as pessoas, mas pode ter certeza que se você colocou no coração o desejo de fazer a obra de Deus, faça, e o nome do Senhor vai ser glorificado.
glorificado na tua vida. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. Então, querido, o que você alimenta define o estado da sua alma. A esperança nasce quando eu lembro de quem Deus é e não o que eu sinto. Deus é fiel para, mesmo quando a vida parece desmentir isso. Esperar em Deus é um processo que cura, não é um castigo. Deus não rejeita para sempre. A dor tem prazo de validade. A esperança em Deus sempre aponta para um amanhã melhor. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. E nessa noite, querido, que o Senhor possa nos ensinar a trazer a memória, não o medo, não a dor, mas a sua fidelidade. Entendemos que a misericórdia dele, o teu amor renova a esperança dos cansados, fortalece os abatidos. E lembra-nos que, mesmo que em meio às ruínas, o Senhor continua sendo Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Mesmo em meio às ruínas, querido, mesmo que o cenário não seja favorável, a gente precisa trazer a memória que nos dá esperança. Obrigado, Jesus. E se eu fizesse uma pergunta para você nessa noite, o que tem te dado esperança? Você pode dizer, o que me dá esperança, talvez de um Brasil melhor. Talvez você possa dizer, o que me dá esperança é eu ser promovido na minha empresa. O que me dá esperança é eu comprar um carro novo. O que me dá esperança é eu ter uma casa nova. Você pode dizer várias coisas que te dá esperança, mas só tem uma coisa que te dá esperança. É Jesus Cristo, o Filho de Deus Altíssimo. Glória ao teu nome, Jesus. Esse sim pode te dar esperança que você precisa para você continuar a sua caminhada rumo ao alto que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para que você continue olhando para o autor e consumador da sua fé. Para que você continue louvando e bendizendo o nome dele, dizendo, Senhor, independente do que eu venha viver, independente do que eu venha passar, eu vou continuar glorificando e exaltando o teu nome. Você possa dizer igual Paulo falou, nada me separará do amor de Deus. Meu Deus. Nada vai me separar do amor de Deus. Porque você sabe quem tem te sustentado. Porque a memória, quando você traz a memória, você traz a memória de Jesus Cristo, aquele que morreu naquela cruz, mas que ao terceiro dia ressuscitou. E você traz a memória de sabendo que Ele morreu por você, Ele morreu por mim, Ele morreu por nós, para que hoje nós pudéssemos ter vida e abundância, e pudéssemos estar aqui nessa noite, louvando e bendizendo o nome dEle. Glorificar e exaltar o nome do Senhor. Vamos orar, Pai. Obrigado. Eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Eu te agradeço pela tua misericórdia, Senhor, que é a causa de nós não sermos consumidos. Independente daquilo que nós venhamos viver ou passar, e o Senhor sabe das nossas necessidades, como foi o salmo que foi lido ao início desse curso, do Salmo 139, dizendo que o Senhor nos sonda, irmão. O Senhor nos sonda, o Senhor sabe o que está no nosso coração. Ainda que a palavra chegasse à nossa boca, o Senhor já sabe o que nós vamos dizer. Porque o Senhor nos conhece, o Senhor sabe, Senhor. O Senhor sabe, Pai, que muitas das vezes nós estamos te servindo, mas nós estamos com a nossa esperança morta, Senhor. Nós estamos caminhando, às vezes estamos cansados, Senhor. Nós não estamos caminhando, mas às vezes sentimos dores, Senhor. Mas que nesta noite, Pai, que nós entramos aqui cansados, aflitos, Senhor, com o nosso coração batido, mas nós vamos sair daqui nesta noite com a nossa esperança renovada em Ti, Jesus. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, porque a Tua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos, Deus. A Tua esperança, Senhor, é em nós, Pai. Nós precisamos ter esperança em Ti. Renova a nossa esperança, Senhor. Traz à memória aquilo que nos dá esperança, Senhor. Renova nossas vidas, renova a vida de todos nós aqui nessa noite.
estão aqui, aqueles que estão em casa, Senhor, sejam tocados pelo Teu Espírito nessa hora, Deus. Ah, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua palavra nessa noite. Obrigado pela Tua esperança, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a Tua esperança ela tem se renovado dentro de nós. Porque a nossa esperança é a Tua vida, Senhor. A nossa esperança é a Tua vida, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, e dizemos, Senhor. Nós te louvamos e dizemos, Senhor. Renova nossas forças, Senhor, nessa noite. Renova, Senhor. Para que esse ano, Senhor, de 2026, ele seja um ano diferente, Senhor. Que esse ano de 2026 nós passemos com nele, Senhor, com a nossa esperança renovada. Que nós adoremos mais, que nós venhamos te louvar mais, que nós venhamos buscar a Tua presença mais, que nós possamos viver o sobrenatural de Deus na nossa vida. E que tudo, Senhor, seja para honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Porque tudo é Teu, tudo é para Ti e tudo é para glorificar o Teu nome, Senhor. Nós te louvamos nessa noite, Pai, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pela Tua bondade e pela Tua fidelidade. Nós te louvamos, Senhor, no nome santo de Jesus, que vive e reina para todo sempre. E se você quer essa verdade, querido, dê um louvo bem forte de palmas ao Senhor nesse momento. Aleluia. Glória a Deus.
live, né? Fez o exame ontem, nosso irmão Edson também fez o exame ontem, estão aguardando o resultado, né? O Pedro fez o exame hoje, está esperando o resultado. O Deus do impossível. Amém. Enquanto e durante o momento de espera, chama a presença do Senhor, daquele que pode trazer esperança. Oh, aleluia. Porque nós temos um Deus que fala de esperança, de salvação, que fala de caminhos aplainados, que fala de caminhos na presença dele. Que outro Deus que nos mostra isso? Vai deixar Deus impossível? Que outro Deus faz isso? Não. O nosso Deus é sobrenatural. Nosso Deus é bondoso. É aquele que nós abrimos o culto, que Ele conhece todos os nossos passos. Ele é onisciente, onipresente, Ele é onipotente. Por isso que Ele garante essa palavra. Pode trazer a sua memória, homem, mulher, Deus, que eu posso mudar o cenário. Você não está nesse relógio de oração à toa. Seja sensível ao Senhor e escute Ele falando com você no momento que você estiver falando pela Betina, falando por tantas outras pessoas. Então, também receba a cura. O Emerson, também a Lucy mandou um recado. Eu estou na live aí que está passando mal. Deus possa também te alcançar, Lucy, da tua destra forte. Meu Márcio Ribeiro, Deus te abençoe também. E tantos outros que estão também na live, nós não conhecemos o nome aqui, mas que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Amém? Pai, muito obrigado por este domingo maravilhoso passando na tua casa, que nós estamos cantando Deus do impossível. É por isso que nós chegamos até aqui, porque nós temos um Deus do impossível que vai à frente, abrir os caminhos, abrir o mar, e nós vamos passando, e nós te louvamos, Senhor, e te exaltamos por tudo isso. Muito obrigado, Deus, pela tua companhia até agora. Agora, Senhor, leva-nos em paz para nossos lares, nos alcance com a tua mão poderosa, nos alcance com a tua companhia, Senhor, como aqueles discípulos do caminho de Emaús iam falando do que havia acontecido. Nós vamos sair daqui, Senhor, falando do que aconteceu nessa noite. Não vamos sair da tua presença, nós vamos somente, Senhor, nos despedir de alguns irmãos, vamos para a nossa casa e retornaremos aqui depois. Mas nós queremos, Senhor, na nossa caminhada, lembrar que o Senhor está conosco, lembrar que a sua mão está conosco, lembrar que a sua graça está conosco, lembrar que tu és o Deus do impossível e vai nos fazer chegar à nossa casa guardados pelo Senhor. Muito obrigado, Deus, pelas respostas. Muito obrigado, Senhor, pelas respostas. Às vezes nós não conseguimos fazer muitas coisas, mas o Senhor pode. O Senhor pode. Venha ao nosso favor, Senhor, sempre. Que nós possamos lembrar que sempre o Senhor está do nosso lado. Muito obrigado por essa noite. Nos conceda uma noite abençoada, uma madrugada abençoada. Nós estaremos ainda continuando nesse relógio de oração. Ó Deus, coloca palavras no nosso coração. Coloca palavras verdadeiras que possam, Senhor, atingir o teu coração, envolver todo esse cenário para um cenário de milagre. Que amanhã seja um dia maravilhoso, uma semana de conquista, de vitória para todos nós que te amamos. Te louvamos assim. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Que todos digam amém e amém. E graças a Deus. Vou em paz, queridos. E que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém. Aplauda o Senhor e cante esse louvor.